Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Todas as ciências que nos fazem conhecer os mistérios da natureza são revelações, e pode dizer-se que há para a humanidade uma revelação incessante. A astronomia revelou o mundo dos astros, que não conhecíamos. A geologia revelou a formação da Terra. A química revelou a lei das afinidades entre as substâncias. A fisiologia revelou as funções do organismo. Copérnico, Newton, Galileu, Laplace e Lavoisier foram reveladores. O Espiritismo, dando-nos a conhecer o mundo espiritual que nos cerca e, por conseguinte, o nosso destino depois da morte, é uma verdadeira revelação na acepção científica da palavra. A revelação espírita é de origem divina e de iniciativa dos espíritos, sendo a sua elaboração fruto do trabalho humano. Se o universo tem tais dimensões, e se o número de planetas existentes conta-se pela ordem de trilhões ou mais, seria ingenuidade supor que apenas a Terra seja habitada por seres racionais. Esta é a destinação imediata da Terra. Planeta de regeneração. Continuando no seu progresso ininterrupto, a Terra e sua humanidade ascenderão a planos cada vez mais altos, até a perfeição a que todos os mundos e seres estão predestinados. Uma boa noite a todos. Boa noite. Que Deus, nosso Pai, infinitamente bom e justo para com todos nós, derrame uma chuva de bênção sobre cada um de nós que nos encontramos nos dois planos da vida. Bom, nós entendemos, segundo a doutrina espírita, que Deus é infinitamente bom e justo, mas também Deus é suprema inteligência do universo. E quem somos nós, ou quando do princípio? Quem são os espíritos? Princípio inteligente do universo. Nós, encarnados, recebemos o nome de alma. Porém, depois do desencarne, somos espíritos, para que houvesse uma compreensão melhor. E Jesus, mestre, o Rabi da Galileia, ele nos falou das muitas moradas na casa do Pai. Nós até temos uma musiquinha que a gente fala disso, que é: estrelas da noite são quais vagalumes? Cirandas de luz. Nos disse Jesus, há muitas moradas na casa do Pai. Então, essas moradas que Jesus nos falou, e depois o Kardec, na sua codificação, trazendo para nós todo um conhecimento que nos permite aprender muito sobre essas moradas. E esse nosso tema da noite, que é a erraticidade,
é muito importante porque, na verdade, ele é o tempo, o melhor. Ele é quando nós desencarnados, é o espaço que nós vivemos na realidade para regressarmos no processo de reencarnação ou de encarnações. Então, a erraticidade é esse espaço entre as encarnações. Sabemos que, como somos espíritos aprendizes, e que essa grande escola que é o nosso planeta Terra nos dá, assim, essa maravilhosa oportunidade de aprendermos para que venhamos encurtar o percurso, se é que tem jeito de se encurtar esse percurso, porque pensamos que sim, vai depender das nossas ações. Nesse estágio na erraticidade. Os espíritos, Kardec também nos fala dos espíritos errantes. Na verdade, não é que eles erram, não, porque são espíritos que não é navegante, porque navegantes também somos nós. Nós vivemos navegando, né? Seja nas redes sociais, seja nos transatlânticos, nas embarcações pequenas, somos navegantes. Mas Kardec nos fala dessa condição de espíritos errantes, que estamos nesta condição de espíritos errantes, que, na verdade, os espíritos errantes são todos aqueles que ainda necessitam de se reencarnarem. Existem espíritos que não precisam mais se encarnar? Sim, claro. Então, nós... Muito pouco, se nós vai demorar a encarnar demais. Porque nós estamos longe ainda dessa condição de espíritos puros. Claro, porque com exceções raríssimas, podemos dizer, né? E no momento do desencarne, como vimos aí, inclusive, né? Que muitos espíritos, despojando-se muitas almas despojando dessa veste física e se tornando espírito, muitos não percebem, né, não têm esse conhecimento desta vida espiritual, ou seja, desse estado de alma na erraticidade. A erraticidade, ela também não está descrita ou circunscrita num espaço determinado. Não. Porque esse nosso planeta, né, e também pensar, entendemos que são muitos mundos aqui. Muitos dessas nossas condições que nos encontramos, nos permite que viajamos, não nós, né, espíritos mais avançados, viajam para outras unidades, vamos chamar isso de unidades, né? Unidades solares. E a gente percebe então que nós somos criaturas uma com tudo e com todos, porém nós estamos buscando a evolução através
destas oportunidades que temos nessa nossa vivência. Eu vou comentar o que está aqui no quadro. Diferentes meios no mundo espiritual. Quando nós estávamos assistindo ali um momento do desencarne, e que vai logo em seguida, então, se você se desloca daquele lugar, para onde vai? É infinito o caminho. Você pode voltar para o hospital, você pode voltar para sua casa, você pode voltar para a batida do carro que te desencarnou, porém já tem 30 dias atrás e que você não tem consciência disso. Você pode ficar inteiramente perturbado por ali, ainda alguns dias, meses, anos. Você pode muito bem, naquela posição ali, se levantar, sorrir para que os que estão lá, vai em busca de alguém que está te esperando, te estende a mão. Claro que você vai ficar um pouco, talvez, zonzo, alguns dias por 1 hora, 2 horas, 3 dias, 4. Ninguém sabe ao certo o tempo de perturbação que o espírito pode se acometer. Vai depender mesmo dessa lucidez que nós encarnados dificilmente treinamos a perceber. Tem até os yogis ou pessoas que trabalham mais a meditação durante o dia mesmo. É possível meditar durante 2 minutos. É fazer uma viagem interior, perguntando realmente que sensações são estas. Quem é você que caminha? Quem é você que adentra ao seu escritório? Quem é você que vai em direção ao seu jantar? Quem é você que se despe e vai tomar o banho? Quem é você? O que você está fazendo? Como espíritas, esta página ela é muito interessante porque o Kardec parece que estava falando mesmo com os espíritas. Ele não passa a mão muito na cabeça, não. Ele fala mesmo, preste atenção porque eu estou te dizendo algo muito especial. Nós temos aí algumas sagas de filmes que mostram com muita clareza algumas possibilidades que a mente humana busca com grande ansiedade. Essa vida após a morte, esta vontade de saber realmente o que acontece. E há pouco tempo Kardec já nos deu essa dica legal, né? E na hora da gente saber mesmo, orientar um amigo, conversar com um amigo, a gente ainda fica meio cabreiro, acha que até não dá conta de falar é nada, fica encabulado, sei lá que eu estou falando a verdade. É isso mesmo, que a gente tem, a nossa fé, é o jeito da gente acreditar, não é? Então essa erraticidade que todos os espíritos entrarão após o desencarne, né? A alma então passa a ser esse espírito errante porque ele não tem ainda o trajeto de ida e vinda. Fica, entre aspas, como se estivesse vagando. Só que ele não vai ficar vagando se também ele buscar esta autoconsciência. Se também ele quiser saber para onde ele vai. Se ele está pegando um ônibus, para onde ele vai e por que ele vai. E que hora que ele vai voltar e se ele vai voltar. Então, às vezes, nós aqui na experiência terrena, nós vamos fazer um almoço de domingo, mas a gente não sabe nem o que vai fazer direito. Não sei o que eu vou fazer. Não planejei, não sei quem vai chegar, não sei se vem, não sei se vai. Tá vendo? Então, não é só do outro lado que a gente vai ficar, às vezes, em dúvida quanto aos lugares que nós vamos. Aqui mesmo nós fazemos isso. O nosso amigo colocou aqui um convite. E nós ficamos pensando, será que eu vou? Será que eu não vou? Será que vai dar certo? Será que não tem ninguém em casa? Será que eu vou poder ir? Entendeu? Então é esse treino do será que não nos alinha, que não nos fortalece
para que quando nós chegarmos à erradicidade, a gente tenha alguns vínculos mais fortes com os outros que vão nos convidar? Não, conosco mesmo. São os nossos propósitos. O que queremos? Nós só queremos conforto, trocar de celular, trocar de casa e tal, e vai, né? Ajeita uma coisa aqui, ajeita ali, troca um sofá, tal. É isso que nós queremos? Faz um curso para melhorar financeiramente? Espíritas? E nós não lembramos da parte da erradicidade? E chegando lá, nós vamos trabalhar para quê? Servir sopa para quem? Não precisa não. Quem precisa de sopa é porque ainda está fora da consciência real. Porque lá é imaterial. O grau de materialização depende da conscientização espiritual. Os pés de tomate, de abobrinha e de alface, que por acaso terão, é porque há necessidade de tê-los para a mente daqueles que estão naquele grau se aproximar e absorver algo daquilo. Quem está totalmente próximo e sabe que não há estômago, não há dentes, não há esse tipo de organismo, para que então o material? E nós somos espíritas, mas não gostamos de pensar nisso? Não sei, vai que eu preciso. Tudo bem, vai que precisa, você vai materializar o que você precisa. Na erradicidade, você vai encontrar os seus afins, suas afinidades. Dificilmente a gente chega no Flamboyant para assistir um filme, tem lá uma série de cinemas, de salas para você assistir um filme, dificilmente você entra sozinho. Geralmente muita gente tem a mesma opção que você, não é? Certamente nos mundos transitórios que nós iremos também, do mesmo jeito que eu penso, outros milhares também estarão pensando. Porque a gente pensa que nós somos muito diferentes, mas nós não somos não. Nós somos muito parecidos. As nossas tendências, o que a gente gosta, o grau, o convite para passarmos para a regeneração já está sendo feito há muito tempo. Mas a nossa preguiça interna, a nossa preguiça de meditar, de pensar que quando o codificador fez isso aqui, ele fazia ainda com velas acesas na madrugada, né? E o dia de tempestade, nem as velas paravam acesas. Então, era com uma dificuldade imensa. Hoje, nós temos os livros, temos a eletricidade, temos todos os computadores e celulares que nos facilitam a leitura. Nós fazemos uma leitura capenga e ainda meditar sobre... Deixa para depois. Dorme, cochila, chega a gente, atende o telefone, e quando você termina a leitura, você fala, nossa, que trem bonito, e já vai embora, não absorve aquilo que você leu, e é esse interior que vai nos modificar, é isto que vai. O abacate é desse tamanho, a semente está lá dentro, e o que está dentro da semente é o que vai fazer a nova planta, não é? E nós também. Não é o nosso exterior, não é para onde eu venho, para onde eu vou, o que eu li, a série de livros que eu apenas li. Uma criança também pode ler. Quem lê um livro espírita sabe muito bem. Um dia eu vim aqui e alguém comentou sobre esse livro. Esse livro a gente conheceu ele e a gente era bem novinho ainda. Você pode ler todo dia que você leva um susto, não é? Pode ler. Por quê? Porque a profundidade dele é magnânima, é muito bom. Agora, vamos nos aprofundar. Leia um desse. Pensa que coisa magnífica. E
até que estava lá para colher isso aqui. Aquela imagem, a imagem inicial que foi colocada ali, pode lembrar a gente isso aqui. E na erraticidade, a gente pode aprender? Ou só aqui? E muito, né? Aprende-se lá também? Sim, aprende. Os espíritos, então, que são os errantes, que estão na condição de necessidade de se evoluir, de aprender, vão encontrar os caminhos. Podem buscar escolas, podem buscar até retornar aqui e ouvir criaturas doutas, capazes de... E eles fazem isso, essas excursões, não é? É lógico que, como a Denise disse, essa capacidade vai depender do grau de evolução do espírito. Porque talvez ele vai ter muita dificuldade para se chegar no local. Porque Ele devido... está preso, né? Em algum lugar. A imagem, né? Você quer que Você eu pôs, volte? por favor. A imagem inicial lá colocou dois lugares. Foi essa? E pode ser essa. A mesma pessoa, inclusive, né? Do filme, do André Luiz. Olha o momento inicial dele, né? Do outro lado, e esse. Mas isso aqui, gente, é criação humana, né? A gente não vai julgar que estava exatamente isso. Isso nós estamos vendo que é umbral, né? Mesma coisa, que a gente chama de umbral. Só que isso aqui não é uma necessidade. Só vai para lá a gente pasmando isso daí, né? Só que é isso que eu estou falando, do autoconhecimento. O conheça-te a ti mesmo está do começo da doutrina ao fim. Porque é se conhecendo. É isso que vai levar a gente a ir para algum lugar, né? Ali ele vai ficar algumas horas, alguns dias, alguns meses e muito mais. E a mente pode mudá-lo a qualquer momento. Porque Jesus falou, se você bater na porta, abrir-se-vos-á. Ele falou aonde que você precisaria estar? Encarnado ou desencarnado? Ou ele falou que você podia chamá-lo que ele atenderia? Então, é essa crença que nós não devemos distanciar dela. É essa educação mental. Se eu estou internada com algumas coisas graves e peço a cura, insisto pela cura, exijo a cura, qual é o respeito que eu estou tendo com esta evolução? O que eu quero com essa dor? O que eu posso aprender com essa dor? Que dias magníficos são esses? Que lição é essa? O que eu devo aprender com isso? Coloca o seu coração para ouvir a experiência, sentir a experiência. Porque antes da erraticidade, nós podemos nos encontrar em mundos diferentes. Tem pessoas que têm grandes dificuldades, mas conseguem ter uma imagem dessa. Né? Consegue. O meu esposo me surpreendeu, porque eu comecei a trabalhar e cheguei em casa hoje, tinha um almoço pronto. Aí eu falei, olha, mas como assim, né, ué? Eu fui mexendo aí na panela elétrica e tal, e tinha almoço pronto, batata frita, tudo que o menino gosta. Franguinho frito, assado e batata assada. Cheirando, a cozinha estava cheirando, né? Eu me senti muito honrada naquele momento. Eu fiquei muito honrada. Por quê? Porque nós teríamos tudo para sentar e esperar. Mas ele não fez isso. Ele foi em busca, né? Então, nós prestamos atenção na vida diária, porque é a vida diária que é o ponto que está chuleando o nosso amanhecer. O amanhã depende desses pontos que nós dermos hoje. Porque se nós dermos um ponto mal dado, a gente tem que arrancá-lo e fazer de novo. Vamos tecê-lo novamente. As pessoas têm uma grande dúvida. Essa seria pertinente para a sua fala, né, agora. A erraticidade, além de ser necessidade, seria escolha da pessoa? Os dois. Ou os dois? É os dois. É os dois.
acho que a escolha não deveria ser nunca, porque ele vai, não tem como. Ele desencarnou e está na erradicidade. Pela necessidade que tem de reencarnar, como Sim, você falou. Sim, né? Porque não tem outro espaço, porque só se ele for o espírito missionário. Jesus, por exemplo, né? Quando ele move aquela pedra lá e que ele está pronto para ir embora, que erradicidade? Que erradicidade? Ele já tinha exatamente para onde ele iria. Ele sabia o nosso antes e o nosso depois. O tempo, muito bem mostrado, a marca do tempo que você colocou ali, no final ela é deslocada. Vocês perceberam? A marca do tempo antiga, né? O relógio do tempo. E no final ele se desloca. Por quê? Porque nós não precisaremos mais desse tempo marcado. Não é verdade? Não precisaremos mais dos minutos. Nós saberemos usar tão bem todo esse tempo que nós estaremos dispensados do tempo marcado do jeito que o conhecemos agora. Né? E na erradicidade esse tempo também difere inteiramente do nosso. Aí vai de novo nas condições psíquicas de cada um, para ver escuro, para ver claro, para ver os lugares de diferentes maneiras. Né? Irani, lá fala assim, ó, o espírito progride no estado errante? Sim. Como? O progresso do espírito, eu gosto de pensar assim, só de ser espírito, estar com a alma encarnado, já é um progresso. E só de estar nesse intervalo de encarnações, que é o espírito errante, que é o espírito que tem esse espaço para se navegar, então ele não vai ficar estacionário. E lá só para a gente sentir esse clima, porque olha só, depois que ele tem consciência do desencarne, que ele já não tem mais essa veste física, porque não tem, desencarnamos, a veste física ficou, não ficou? Os meus olhos físicos, os meus olhos são físicos, são propícios para esta existência encarnada, material. Porém, após o desencarne, se eu tivesse a consciência, eu vou enxergar, porque o espírito é diferente. Não, você fala, não, mas danificou o pé espírito. Não. Isso também é consciência. E essa consciência, como já foi dito, é nós nos libertarmos das culpas. O que é que nos aprisiona? Qual a maior prisão que existe? A prisão psicológica das culpas. Não é? Então, se nós estamos lá, estamos prontos para evoluir, é nós caminharmos para frente. Tem uma pergunta. Qual poderá ser a duração desses intervalos, desse tempo de quando somos errantes, então, na erraticidade? Podem demorar, vamos dizer assim, pode ser de imediato esse intervalo e pode se estender a milhares de séculos. O tempo que se pode permanecer na erraticidade. Nós sabemos que são, vamos dizer até que são exceções daqueles espíritos que a alma que está encarnada desencarna e retorna logo. Só espíritos realmente necessitados disto, olha só, necessitados desse retorno, ou então aqueles que têm compromissos, vamos falar imediatos, compromissos necessários. Porque nós conhecemos através da literatura espírita, né, que tem espíritos que têm essa necessidade de retornar de imediato. No caso do aborto, logo não vai esperar tanto tempo, mas há espíritos que estão em colônias espirituais esperando há 20 anos para
reencontrar a pessoa com quem ele precisa se resolver. Outra pergunta. A erraticidade é por si mesma um sinal de inferioridade entre os espíritos? Também não. A erraticidade, ela só não precisa dela os espíritos considerados puros. Os espíritos já, vamos dizer, libertos da matéria, que já estão libertos dos apegos que nós ainda temos. Porque eu penso assim, nós espíritas que buscam esses postulados para o bem viver, nós temos que nos alimentarmos, né, com muita consciência das coisas que detemos. Primeiro porque nós não somos donos, somos. Se nós não somos donos da veste física, do corpo físico, do que nós somos donos? Até quando somos donos? Não somos. Né? Então, essa libertação, esse desapego, ele é fundamental. Agora, peraí, o desapego mas sem disciplina, o desapego, não é assim. Não podemos fazer assim porque nós temos que usar o livre-arbítrio para o bem. Os espíritos que trabalham para o bem encarnados, as almas encarnadas que estão trabalhando para o bem, não vai perguntar lá quando chegar lá se você era evangélico, católico, espírita, ou não tinha nenhuma denominação religiosa, mas vai ser reconhecido pelo bem que fizeram, pelo bem que se está proposto fazer e está fazendo. É o bem, né? É bem a todos. Olha, a pergunta 231 fala assim: os espíritos errantes são felizes ou infelizes? Se eles são felizes ou infelizes, vai depender, então. Vai depender de onde eles estiverem. Deixa eu te falar, tem uma imagem aqui dando maior cola. Olha lá. Quem não acha que lá tá bom, não tá? E de cá? Como é que é? Eu tenho uma pergunta. É que fala assim que não, aqui na Terra a gente não tem a felicidade plena, né? Enquanto a pessoa está na erraticidade, lá aguardando aquele momento de evolução ou não, né? Ela está lá no plano espiritual. A gente pode dizer que lá há felicidade, que lá se vivencia essa felicidade plena ou verdadeira, não sei. Isso. Eu acho que essa palavra, ela merece um aprofundamento muito especial. Por quê? Porque uma mãe, quando termina de um parto foi um susto e tal, mas deu certo, ela colhe o neném no braço, começa a dar mamar, o marido que estava atrasado chega, é um momento de felicidade. É um momento de felicidade. Quando nós fomos levar as nossas filhas para se casar, é um momento pleno, é um momento magnífico. Quando a minha mãe ficava fora de casa e chegava na minha casa, era lindo demais. Então a felicidade plena, o que essa cobrança nossa, é de como eu posso estar feliz, sendo que o pobre meu irmão não tem uma comida, não tem dinheiro para pagar a cirurgia e não tem a terra para morar. Essa dor, essa consciência da humanidade que carrega conosco e nós devemos assumi-la. Nós somos responsáveis uns pelos outros, mas nós devemos treinar os momentos de felicidades. Nós precisamos senti-lo e agradecer, porque é a busca de todo mundo, é a simplicidade. A felicidade não é os bens, mas é o que vem de dentro. O que vem de dentro são pequenas gotas de orvalho nas plantas ao amanhecer que você percebe. Não foi a chuva, mas foram gotas bem pequeninas que não deixam as plantas morrer, embora passem muitos dias sem chover, não é? Então essas gotas de felicidade é importante a gente perceber e não fazer descaso delas, porque elas estão extremamente importantes. Elas podem atirar a gente daquele mundo e levar para aquele outro mundo.
E a gente pode sair de lá não sozinho, porque a gente pode conquistar outros a vir conosco, acreditar em Jesus onde estiver, não importa se está sujo de lama, se está sujo de culpa, se está arrependido, se está cheio de espinhos por dentro, mais do que os espinhos por fora. Mas é importante que alguém acredite na felicidade e fala para ele: vamos, meu irmão, está difícil para mim também, mas algo aqui dentro de mim fala que aquele Deus, aquele Jesus que a gente acreditava um dia, ainda existe. Em algum lugar ele deve estar. Então vamos caminhar e vamos encontrar. Quem sabe o objetivo com essa gota de felicidade nos tira de algum lamaçal que a gente possa estar. Então, Jesus também, ele veio nos libertar, né? Mas ele aliviou tantas criaturas e nos atende quando buscamos através da prece. Então, precisamos estar assim, despertos aqui e agora e no tempo que nos é permitido para que a gente possa avançar nesse sentido. Eu acho que essa felicidade, ela é estágio, é momento de felicidade. Né? Ainda, seja aqui, quem sabe, agora aquele espírito que na condição dele de estar liberto, vamos falar assim, da matéria, liberto dos desejos, aí sim, esse espírito, esse conhecimento dele, é claro que vai patrocinar uma confiança muito maior, né? Porque é claro que temos que voltar, não chegamos lá ainda, né? Nós somos pequeninos. E o mestre falou para a gente, quando a gente vê as coisas muito grandes, e nós pequenos, estamos vendo as coisas muito grandes, eleva o pensamento, sobe a montanha. Quem vê do alto, vê tudo igual. Tudo igual. O Mestre Jesus não sofre por nós, porque ele compreende a lei de Deus. Tem alguém que está fora da lei de Deus? Não. Ele está distante, mas ele não está fora. E é por ele. É ele que se distancia. E não o mestre. Os mestres não distanciam do discípulo. Não distanciam. Ele compreende. Ele não tem pressa. O tempo dele, olha a altura. Nós podemos rodar aqui anos. E ele está de boa, não? Ele compreende tudo. Entendeu? Ele não vai mudar. Porque nós estamos sofrendo. Ele aproxima quando nós buscamos. Nós buscamos o conhecimento. Nós aproximamos da verdade. Aí as coisas mudam. Vai mudando, porque nós demos os passos. Aí a gente vive. Mas o mestre, o coração é um só. Um só. Ama e respeita, porque ele sabe que tudo se move pela lei de Deus. Não cai um fio de cabelo sem que Deus saiba, né? Está na Bíblia isso. Então, é profundo. Esse amor, ele alcança cada célula nossa, porque todas as células estão em evolução também. Cada uma vai voltar para o mundo, para esse mundo material, se reerguer, se reformar, fazer corpos, mais corpos, até um dia ser um princípio inteligente também. Então nós somos responsáveis por estar mais próximo de tudo isso que nos pode ser pequenos sóis na nossa vida, né? Então nós só temos que agradecer a Jesus, nosso mestre, que nos demonstrou, né, através da lei do amor, e é claro, de amar a Deus sobre todas as coisas. E é lógico que a doutrina espírita vem nos facilitar essa compreensão quando nos recomenda exercitar, né, perdão das ofensas, nós buscarmos ir nos libertando, desapegando
das coisas que agimos precipitadamente ou que muitas das vezes nós não pensamos corretamente. É preciso nós termos muita prudência e buscarmos nos acalentarmos através dos pensamentos bons, porque nós estamos em rede com os encarnados e com os desencarnados, não é? Existe uma nuvem de testemunhos. Então, qual que é a nuvem que nós vamos atrair? Qual que é a nuvem que nós queremos que caminhe conosco? É lógico que os espíritos, segundo a doutrina espírita, eles nos influenciam muito. Por quê? Porque nós ficamos nessa condição de estarmos sem uma vontade firme e forte. Não é? Então tenhamos muita força, muita vontade, muita coragem para buscarmos melhorarmos, para que no desencarne nós tenhamos a consciência de que nós estamos sendo, vamos ser. E nós vamos preparar para ir para a erraticidade, preparando-nos aqui, conhecendo-nos aqui. Só lembrando do negócio da felicidade, a pessoa, olha, essa página, posso ler, Pode. Rapidinho. Independente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade. Conforme se ache este mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, variarão ao infinito o meio em que se ele encontre, o aspecto das coisas, as sensações que experimenta, as percepções que tenha, enquanto uns não se podem afastar da esfera onde viveram, que a gente desencarna e volta para casa, né? E tal, das esferas em que viveram. Alguns espíritos culpados erram nas trevas, os bem-aventurados gozam de resplandecente claridade e do espetáculo sublime do infinito. Olha que beleza que isso deve ser, né? Finalmente, enquanto o mal atormentado de remorsos e pesares, muitas vezes insulado, quer dizer, sozinho, sem consolação, separado dos que constituíam objeto de suas afeições, pena sob o guante de sofrimentos morais. Olha só o justo. O justo, em convívio com aqueles a quem ama, frui as delícias de uma felicidade indizível. Olha só, não é melhor ser justo então? Né? Vamos tentar, ao nosso grau, ao nosso modo. Quem sabe a gente consegue. Então nosso muito obrigado a todos, que a equipe espiritual Poliana possa assistir-nos e assistir a todos nós aqui presentes.